Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rodrigo, professor de Geografia. Eu gravo esse vídeo com um intuito um pouquinho diferente. As nossas matérias já estão em ordem, o nosso andamento está bom. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para que a gente possa discutir e explicar um pouquinho melhor uma situação que a mídia está colocando aí, que está acontecendo nesses últimos dias entre a fronteira indiana e chinesa. Mais especificamente, ali na região da Caxemira, que divide essas duas nações. Então, vamos entender qual que é o contexto histórico e geográfico dessa treta, dessa briga. O que acontece é o seguinte, vamos voltar para o começo do século XX. No começo do século XX, mais especificamente no ano de 1914, a Grã-Bretanha, que era a nação responsável, que tinha colonizado a Índia e a China, ela havia percebido o tamanho da guerra que havia entre esses povos. Principalmente o tamanho da discussão e da desavença que havia entre o povo indiano e o povo muçulmano. Tentando acalmar essa situação, em 1914, a Grã-Bretanha ela propõe a assinatura de um tratado de paz, de um tratado para o melhor manejo daquelas terras e a melhor divisão das mesmas, e o que a Inglaterra propõe, a Grã-Bretanha propõe, é que se faça uma divisão estatal entre Índia e o país dos muçulmanos. Percebam que a Índia era apenas uma coisa só, contemplando dentro de si mesmo a religião muçulmana e a religião hindu. Essa divisão entre esses dois povos dentro da mesma nação acabava em diversas brigas, em diversas discussões. Então a Caxemira ela é uma divisão que foi feita pela Grã-Bretanha com o intuito de conseguir isolar uma pequena parcela territorial entre a China e a Índia, que no caso é a região do Tibete, e conseguir efetuar uma divisão entre a Índia e o Paquistão, que seria um novo país a ser feito, com uma religião 100% muçulmana, digamos assim. Então, esta linha que irá dividir a Índia da China e do Paquistão será conhecida como linha McMahon, em homenagem a Sir McMahon, que foi o responsável pela assinatura deste acordo. Então, temos aqui a gênese histórica da briga, a gênese histórica e geográfica da discussão, da dissensão. Ok? Essa região ela é uma região de extrema periculosidade, é uma região de extrema volatilidade, ok? Então, vejamos aqui, esta é a região, ok? Esta é a região disputada, não sei se está vendo, se está dando para vocês verem, mas esta é a região disputada entre a Índia, o Paquistão e a China. Então, nós vamos ter aqui a região de Ladakh. Nós vamos ter mais acima, né, a região foi o ponto da discussão desses dias, Laksim, né, e nós vamos ter aqui uma região administrada pelo Paquistão. Essa discussão, esta briga, vamos deixar um pouco o Paquistão de lado, vai pegar muito forte entre Índia e China a partir do ano de 1962. Por quê? Porque em 1962 a China ela vai efetuar uma ação militar contra o Tibete. Ela vai conquistar o Tibete, ela vai anexar o Tibete ao seu território, e isto vai acabar tornando a relação entre Índia e China extremamente perigosa e melindrada. Por quê? Porque o líder espiritual do Tibete, né, da religião do Tibete, conhecido como Dalai Lama, ele busca um abrigo na Índia. Os indianos abrigam o Dalai Lama, enquanto Mao Tse-tung, que naquela época era o comandante supremo da China, ele envia um ultimato à Índia para que a Índia entregue o Dalai Lama para que ele seja preso, e nós sabemos que talvez ele teria sido executado. A Índia não entrega o Dalai Lama, nega-se a entregá-lo terminantemente e não o entrega. O resultado disso é que em 1962 a China declara guerra à Índia e invade essa região de Ladakh, né, esta região de disputa entre esses dois países, entre essas duas nações. Existe uma situação de guerra entre
os dois exércitos indiano e chinês com a vitória chinesa ainda em 1962. Foi uma guerra de poucos meses, poucas semanas, e a China sai vitoriosa e acaba anexando uma pequena parcela territorial. Pesadas baixas para ambos os lados e um ganho territorial pequeno para a China. Então vejam que esta discussão, esta pendenga, esta briga, essa disputa territorial, ela é muito mais uma questão de ego, ela é muito mais uma questão de orgulho entre essas duas nações que não aceitam esta separação que foi feita entre elas, porque nós sabemos que foi uma separação que não foi muito bem feita e que os caras ainda até o dia de hoje querem ter mais território e existe toda essa dinâmica nessa região. Então, sabendo-se disso, nós vamos então entender que a situação conflituosa entre essas duas nações, ela não é uma situação de 2020, ela não é uma situação nova, ela não é algo fácil de se entender. Nós temos diversos elementos envolvidos nessa questão, elementos militares, elementos econômicos nem tanto, porque a região da Caxemira e a região onde houveram esses combates dos últimos dias é uma região extremamente pobre, é uma região extremamente fraca no quesito de potencialidade econômica, financeira, tá? Mas existem diversos elementos que são os elementos sociais, elementos antropomórficos, nós temos os elementos humanos, temos os elementos culturais, temos elementos sociais principalmente, e temos os elementos xenofóbicos. Ou seja, o que é a xenofobia? A xenofobia ela é a aversão ao estrangeiro, ela é o intenso estado de aversão e de contenda com o estrangeiro. Então essa relação xenofóbica move muito essa questão de briga, de conflito fronteiriço entre essas duas nações, tá? Então aqui é uma imagem que representa soldados indianos apontando para o lado da fronteira, apontando para esse lado que ele é, como que nós podemos dizer, disputado entre essas duas nações, e nós podemos ver que numa atuação, numa situação, numa posição de confronto, numa posição de manter guarda contra uma possível ameaça chinesa, ok? Então essa é uma situação extremamente grave que nós temos na região. Tá? Ao longo de muitos anos foi tentando se construir uma imagem de amizade entre esses dois povos, entre os dois exércitos, entre essas duas nações. Porém a verdade é que essa tentativa ela falha, porque quando nós vamos analisar o contexto da região, nós vemos que tem pau praticamente todo dia. A última situação ela tornou-se pública porque foi algo absurdamente grave. 23 militares indianos mortos e 44 militares chineses mortos. Isso demonstra também essa capacidade combativa do exército indiano, que em menor número conseguiu infligir um número de baixas maior no exército chinês. Mas isso não é muito importante, isso é questão de aula militar, é outro assunto, ok? Foi um conflito que deveria ser de baixa intensidade, porque as tropas tanto chinesas como indianas nessa região não podem estar armadas, elas não possuem armas de fogo, eles possuem bastões, vigas, escudos, e foi assim mesmo que esse combate se desenrolou. Então imagine a carnificina que isso não foi. Não foram ouvidos disparos, não foram efetuados disparos, o pau foi na mão, o combate foi corpo a corpo. 43 chineses mortos e 22 indianos mortos também. Fora os feridos, que nós não vamos ter nenhum tipo de notícia, porque é uma região extremamente também... São povos que não gostam muito de falar das coisas que fazem, falar o português claro. Então essa região ela é extremamente grave. E essa tentativa que nós vemos aqui, soldados chineses, soldados indianos estudando o terreno para mostrar uma cooperação entre essas duas potências nucleares. Não podemos esquecer que a Índia e que a China são países que possuem amplos, enormes arsenais nucleares, e um conflito armado entre essas duas nações seria algo extremamente grave, ok? Então, toda esta faceta de uma tentativa
para negociação falha quando nós temos esse tipo de imagem. Aqui, esta imagem está representando o seguinte: foi um print que retiraram de um vídeo que um soldado indiano estava fazendo no momento prestes ao pau começar. Então isso aqui é antes, não é engraçado, tá? Isso aqui é antes da batalha campal, isso aqui é antes da briga, do cacete rolar, ok? Então aqui nós temos o soldado chinês, ele aqui muito exaltado, dá pra ver, apontando, seu lado da fronteira é lá, em inglês ele fala isso, seu lado da fronteira é lá, o soldado indiano ele replica, mas nós estamos aqui porque esse é o lado da nossa fronteira, a fronteira está ali. Então vejam, não existe absolutamente nenhum consenso entre as duas partes sobre aonde acaba a fronteira chinesa e aonde começa a fronteira indiana. Aonde acaba a fronteira indiana e aonde começa a fronteira chinesa. É uma situação grave, é uma situação tensa. Vamos ver e esperar quais serão os próximos capítulos desta história, os próximos desenrolares desta situação, que apesar de estar começando a mostrar, né, a sua degringolada, o seu agravamento desta situação, nós sabemos que isto não nasceu em 2020, isso nasceu em 1914, agravou-se em 1947, né, a época da independência indiana. Isto agrava-se com a criação do Estado do Paquistão, isto agrava-se ainda mais em 1950 e poucos, com a ascensão da China ali naquela região. Isto agrava-se ainda mais com a guerra de 1962 entre estas duas potências, e isto agrava-se ainda mais nos dias de hoje com esse conflito irresponsável, esse conflito lastimoso que ocorreu entre esses dois países. Então vamos esperar para ver no que vai dar. Esse é um vídeo apenas disso, foi apenas uma curiosidade. Tchau, tchau pessoal, até o nosso próximo encontro.